novo do Messi. Mas este manhwa foi patrocinado por este carinha aqui, este maior fã deste manhwa. Não sei, mas eu sempre pedi este manhwa e agora patrocinou para nós conseguimos ver. Eu estava adiando bastante esse manhwa porque tem muito manhwa que eu estou adiando. Não é só este aqui não. Se quiseres patrocinar algum manhwa, primeiro link na descrição ou manda 10 reais no Valeu Demais. Bora de manhwa. Antes do vídeo começar, eu preciso falar que esse é o manhwa que eu mais amo na face da Terra. Então eu trouxe pra vocês e espero trazer todos os 300 e poucos capítulos que tem essa obra. Então, caso você goste disso daqui, deixa o like e vamos botar a meta dos 10 mil likes, que assim que bater os 10 mil likes, eu trago a próxima parte. E também não esquece de comentar gato gordo, que você vai entender por quê. Gato gordo? Disso, mas já vou avisando, a obra é simplesmente absurda e você não vai se arrepender de ver. Irmão, isso sou eu que decido. Se tu gosta da obra, traz para nós que nós curte, mas não quero, quem decide que a obra é absurda ou não é o público. Estou errado? Não, sei lá. Tranquilo, tem meu selo de aprovação, é uma das... Não, essa frase faria sentido se tu estivesse falando com o autor, mas como o Messi também é público, ele tá falando sua opinião vindo a obra, então tá certo. Que eu mais amo. Então ele se envolve sabendo que isso daqui com certeza vai fazer você pedir a parte 2. E sem mais delongas, bora pro conteúdo. E no começo de tudo, um flash de energia corta o céu e um homem cai numa viela totalmente machucado e bastante cansado. Então ele começa a pensar que logo ele, Kaiden, foi reduzido a tal estado deplorável, falando que isso não teria acontecido se os inimigos não tivessem lhe atacado de uma só vez. E ele pensa que por hora ele precisa preservar o seu corpo e restaurar suas forças, e se ele continuar fugindo ele acabará sendo pego e não será capaz de se recuperar. E ele tem que encontrar uma forma de se ocultar e ocultar completamente a sua presença. Enquanto isso, um gato começa a bocejar perto dele e ele nota aquele gato, pensando que isso pode funcionar, e ele vai até perto dele e uma luz ecoa daquela viela. E já em outro dia, numa loja de conveniência, um garoto fica totalmente empolgado com petiscos para gatos, falando que nunca conseguiu dar o bastante para seus gatos. Então ele nota que colocaram bastante em estoque e fica bastante animado. Porém ele começa a se preocupar, pois são muitos, dizendo que não vai conseguir levar todos, mas então ele compra na impulsividade e sai levando tudo. E assim lá de fora ele pensa que tinha que comprar o que comer no mercado, mas acabou comprando somente coisas pra... Não vai comer, vai só dar pro gato. Tu entendeu o que eu quis dizer? Dar comida pro gato, não gatos, mas ele não se importa com isso, afinal os gatinhos vão adorar. E ele coloca tudo na sua mochila, mas então ele nota um garotinho perdendo sua bola no meio do cruzamento. Enquanto sua mãe fala no celular, o garotinho vai pegar a bola impulsivamente, e por azar do garoto e sorte do Vascão, um carro se aproxima em alta velocidade. Que o Prota nota aquilo, notando que o garoto vai ser atropelado, e naquele meio segundo, antes do carro conseguir atingir o garoto, o Prota toma uma ação, correndo numa velocidade absurda pra cima do garoto. Finalmente uma pessoa que entenda de levar, não empurrar. Finalmente uma pessoa que entenda o conceito de levar, usar a sua velocidade que tu estás fazendo para impulsionar conjunto com a pessoa, não empurrar. Finalmente alguma pessoa que pensou um pouco. O garoto pegando ele, tirando da frente do carro e conseguindo levar ele até a outra calçada. Até assim ele começa a arfar, notando que conseguiu salvar o garoto nem entende o que aconteceu. Então o Prota pergunta se ele tá bem, falando que graças aos céus ele não se machucou, notando que isso foi um baita susto. E assim as pessoas ao redor se perguntam se viram aquilo, pois eles juravam que o carro ia bater na criança, mas ela desapareceu de repente e ficam se perguntando o que foi que aconteceu. Mas nisso notam que o garoto já está na calçada do lado deles, então o Prota fala que tem que ir e deixa o garotinho pra trás, e sua mãe vai correndo até ele. Então o Prota pensa que foi bom que ele conseguiu salvar Eu já vi essa imagem em algum sítio, não sei onde, mas já vi essa imagem. O garoto com as suas habilidades. E assim a mãe dele pergunta se ele se machucou, questionando se ele tem noção de quão assustada ela ficou, perguntando como ele desviou do carro, e o garoto fala que não sabe, mas aquele irmãozão lhe salvou. Porém o Prota se mistura na multidão e vai embora. E ele fala que usou... pensei que tinha usado a velocidade pra fugir. Suas habilidades por reflexo quando viu o menino em perigo, e ele pensa que naquele dia ele conseguiu não ser visto, mas se ele não tomar cuidado, as pessoas vão lhe descobrir. E assim, chegando em casa, ele pergunta se os gatinhos se comportaram o poder mais fácil de não ver, já que ele é rápido, assim as pessoas não conseguem ver direito. E ele nota que os gatos sempre andam juntinhos, perguntando se eles são uma família ou são amigos, mas nisso os gatos não param de miar. Ele pergunta o que foi que aconteceu, notando que eles não estão comendo, e assim os gatos começam a fazer ele seguir, chamando o Prota. Ele fala que eles estão muito estranhos naquele momento, perguntando por que eles estão indo embora sem comer, mas então ele nota que os gatos querem que ele os siga, então pergunta para onde eles estão lhe levando, e assim quando ele dobra numa viela, ele nota um gato bem grande, todo ensanguentado. E assim, já dentro da casa, aquele gato demonstra consciência, se perguntando se perdeu seus sentidos, se questionando aonde está. E assim ele começa a olhar suas patas, notando que agora é um gato. E Kaiden se lembra
Agora entendi. Isso é Marruá, tem uma referência ao outro Marruá. Vou pegar aqui. Neste Marruá, o protagonista encontra um cachorrinho comendo comida de rua. Ele fica com pena, então pensa: se eu comprar comida, mas é caro demais. Não compensa não. Mas, pô, que pena, coitado. Vá, vamos comprar, só hoje. Vamos dar uma comidinha, é isso, vamos seguir a nossa vida. No dia seguinte, quando ele volta, o que é que ele se depara? Está comendo isto novo. O que é que o protagonista pensa? E se eu volto para casa? E não é que ele leva mesmo? Quando ele leva para casa, o que acontece? Simplesmente o que tu está pensando. O protagonista, acontece muita coisa com ele e ele encontra-se com um monstro. Quando esse monstro aparece, o que é que ele vai fazer? Ele vai morrer mesmo, não tem muito o que fazer. Mas não é que ele vai morrer, porque vai aparecer alguém e ele morre. Exatamente. Mas a chuva começa a cair. Clima triste, clima de velório. Mas quem disse que é chuva? E sim, patas. O cachorrinho começa a vir, a atacar ele. E quem diria que o cachorro dele destrói o bicho com um golpe só? E na verdade, esse cachorro é o ancestral dele. E sim, este Marruá existe e está aqui no canal. Se tu quiser ver, está no card. E esse Marruá é um dos meus favoritos. E eu acho que foi uma referência a este Marruá. Pô, interessante. Lembra daquele momento que foi até o gato e agarrou a cabeça dele utilizando seus poderes. E nota que isso significa que ele foi bem sucedido em se transmutar para uma forma de vida diferente. E nisso o Prota nota que o gatinho acordou falando que tá muito feliz. Pois quando ele achou, ele nem levantava e estava coberto de sangue. E ele estava com medo que ele tivesse morrido. Mas agora ele parece 100% bem. Então o Kaiden começa a se perguntar quem é aquele inseto. Mas ele nota que aquela criança ele trouxe até ali enquanto ele estava inconsciente. E nisso o garoto pede pro gato esperar um minutinho. Pelo menos o nosso cachorrinho, lá na outra história, ficou agradecido. Este aqui só ficou se achando. E volta com 2 tigelas, perguntando por que ele estava daquele jeito, pois ele não tinha nenhum machucado. E o sangue ele fez pensar que ele estava com um corte feio ou algo do tipo, perguntando se ele sujou em o sangue de outro lugar, ou se ele estava ferido em algum canto sangue no olho. Deu mesmo, só que não deste corpo. Kaiden começa a pensar que aquele inseto fala demais, ele não parou desde que ele despertou. E assim o garoto entrega leite pra ele, falando que ele deve estar faminto, pedindo pra ele comer pra ficar bom logo. Mas nisso, Kaiden nota que ele tá fazendo, abrindo uma lata de petiscos e colocando na outra tigela, falando pra ele comer também pra ficar saudável. E nisso, Kaiden fica muito puto, pois esse verme ousa oferecer comida felina pro Kaiden. Mas é a tua aparência! Então, olhando pra cara do garoto, ele não consegue recusar, e começa a se levar. Reconhecendo algo não tá percebendo que tá olhando muito de baixo pra cima. Tá falando que não há o que fazer, pois ele acredita que ele seja um gato. Então, para recobrar suas forças, ele não tem escolha a não ser comer aquilo. E ele vai até o leite e começa a tomar. Gostou? Mas então ele nota que tá acontecendo alguma coisa e o garoto tá pegando ele no colo, querendo ver se o gato é menino ou menino, querendo examinar. E o Kaiden fica muito puto, perguntando o que ele tá fazendo e como ele ousa fazer isso. Então o garoto começa a olhar para os lados. Parando pra pensar que é um ser humano, tu agarra-te e começa a ver a tua genitália, é complicado, tem alguma coisa de errado, perguntando se o gato ouviu alguma coisa, pois pareceu uma voz masculina, bem grave e profunda, se questionando se deixou a TV ligada na outra sala. Mas então Kaiden manda ele soltar naquele instante, perguntando se ele não ouviu o que ele falou, questionando se o garoto é surdo ou se ele quer que ele corte suas orelhas fora. Então o garoto simplesmente surta, afinal o gato tá falando, e o Kaiden, pra piorar a situação, simplesmente manda ele fazer silêncio, pois ele tá falando demais, e o garoto nota que ele tá falando mesmo. Mas então Kaiden manda ele calar a boca, mandando ele ficar quieto, pois vai cravar suas garras na cabeça dele, fazendo uma lobotomia, abrindo pedaço por pedaço. E o garoto já completamente assustado por um gato psicopata, tá mandando ele calar a boca, vira ele falando que assim é melhor. Afinal, ele finalmente pode ouvir seus pensamentos. Então o gato se vira pra ele, perguntando qual é o seu nome, e o garoto não consegue nem responder. E assim Kaiden questiona novamente qual é o nome do garoto, mas ele tá assustado demais pra responder. Então Kaiden pergunta se vai ter que repetir mais uma vez, e ele fala que é seu Jiwo. E assim Kaiden já começa a dar ordem, mandando o Jiwo trazer aquela cadeira pra ele, e ele fala que não gosta de ficar se repetindo, e o garoto vai correndo rapidamente, pega a cadeira e se senta na frente dela. Então ele fica observando aquele gato completamente gordo e obeso subir na cadeira com muita dificuldade, e ele pensa que aquilo é estranho, se perguntando por que é tão difícil subir, e fala que talvez ele não esteja acostumado com aquele corpo, mas mesmo assim aquela dificuldade é demais. Porém, quando ele se senta totalmente humanizado, parecendo um Garfield, ele olha pro garoto, mandando ele escutar com atenção, falando que se ele contar a alguém sobre ele vai lhe matar. E assim Jiwo concorda sobre bastante pressão. Então ele fala que foi descoberto mais rápido do que esperava, mas nisso ele olha pro lado, notando que tem um espelho ali, e se olhando no espelho ele pergunta quem é aquele gordo, notando aquele enorme papo, pois nem parece um gato. Então ele aperta a própria barrigona, notando que aquele gato gordo nojento é ele próprio. E ele dá um baita de um... Pô, é fofinho!
fofinho, nem no jeito não. Para de menosprezar, pelo amor de Deus. Na sua situação atual. E nisso, Kaiden colapsa no chão, deixando Jiwoo totalmente preocupado. E ele pensa que logo ele foi transformado naquele repulsivo gato gordo. Então o garoto pergunta o que aconteceu, pois ele gritou do nada e desmaiou. E Kaiden pensa que nem tem mais força pra mudar de forma novamente. Isso significa que ele terá que permanecer naquele estado deplorável até seu corpo se recuperar. E assim, ou pode começar a treinar como gato. Sim, Jiwoo começa a sacudir ele e Kaiden manda ele parar. O garoto nota que ele tá consciente, mas Kaiden fala que nem perdeu a consciência. Nisso, Jiwoo fala que se assustou por ele ter desmaiado e fica feliz que ele esteja bem. Mas nisso, Kaiden pergunta por que ele temeria o fato dele perder os sentidos. Porém, o garoto apenas sorri todo alegrinho e Kaiden pensa que aquela criança é muito estranha. E ao olhar pro lado, ele se olha no espelho, pensando que é aquele maldito saco de banhos, pensando que de todas as existências, por que tinha que ser aquele gato gordo? E nisso, Jiwoo começa a chamar ele de Sr. Gato, mas Kaiden fala seu nome e ele fala que tem uma pergunta, perguntando por que o gato consegue falar, mas ele fala que consegue porque é uma pessoa, e o garoto fica surpreso com isso. E Kaiden fala que ele pode estar assim agora, mas ele é uma pessoa assim como o garoto, e aquela forma felina é apenas temporária. O garoto continua fazendo perguntas, mas Kaiden fala que ele não necessita saber dos detalhes, e explicá-lo demandaria muita paciência, fora que ele não entenderia. Então o garoto pergunta como isso é possível, uma pessoa se transformar num gato, e Kaiden fala: irmão, tá cansado, deixa o cara descansar um pouquinho, dá-lhe a comida e é isso. Só que a primeira pergunta é respondida obviamente apenas olhando pra ele, e a segunda ele pensou ser possível em teoria e ela se provou correta, e assim o garoto fala que não entende, mas ele fala que ele nem precisa. Ele questiona por que Kaiden virou um gato, e Kaiden fala que não lhe diz respeito, e pergunta também por que ele está inconsciente. Eu quero deixar a pessoa segura, já vai que ele tava sendo seguido, é verdade. Se ele falar a parada pra ele, se eles souberem que ele sabe das informações, vão atrás dele depois. É uma forma de proteger esse cara, que parece ser o protagonista. Com sangue cobrindo todo o seu corpo, e ele fala que isso também não lhe diz respeito, e os dois ficam parados num silêncio constrangedor. E ele fala que mesmo que eles tenham se conhecido em circunstâncias inesperadas, ele não precisa saber mais do porquê. Na realidade, ele não precisa saber de nada, e o garoto apenas concorda, e aquele silêncio constrangedor continua. E Kaiden começa a roncar, e Jiwoo dá logo a comida dele, pois ele esteve inconsciente por algum tempo e também estava com escoriações. E nisso, Kaiden pergunta se já não explicou que aquela forma felina é apenas temporária, e mesmo depois de ele contar que originalmente ele é humano, ele ainda tá insistindo pra ele dar comida de gato, mas Jiwoo fala que ele pode vai comer comida do humano, com esse organismo não funciona. É ser humano, mas ele é um gato no momento, e não faz bem para os gatos comerem comida de gente, e vai ser ainda pior já que ele tá se recuperando, e ele manda Kaiden comer tudo, pois ele vai lá fora alimentar os outros gatos, e as coisas ficaram bastante agitadas, e eles devem estar famintos agora, e Kaiden pensa que a criança tem razão, e ele já ouviu que pode fazer mal à saúde de um gato. Eu ia tentar dizer que era apetitoso, mas não é. Comer não dá humana. pra dizer isso. E já que por hora ele é um gato por completo, ele tem que comer o que os gatos normalmente comem. E parece que ele terá que se forçar a comer aquela comida para recuperar suas forças rapidamente. É e ele, o Kaiden, sendo forçado a comer aquele alimento, mas ele pensa que não deve se focar nisso, deve apenas focar na sua recuperação. Mas então ele nota que o sabor é muito bom e se queixando que é isso porque não consegue parar de comer. E começa a balançar o rabinho. E um tempo depois aquela bola de pelo tá completamente cheia e ele se nega a estar satisfeito com comida felina. Mas então ele se vira pensando que aquele corpo é uma desordem e não há sequer forças sobrando nele. E se aqueles malditos lhe descobrirem, ele não terá como se proteger. E a única solução é permanecer naquele estado até estar completamente recuperado. E nisso o Jiwoo vai até ele falando que vai dar uma saída. E ele fala que vai no hospital veterinário, falando que não tem comida de gato pra amanhã. Então ele comprou vários petiscos mais cedo, mas nenhuma comida. E o garoto pergunta se ele vai sair essa hora. E Jiwoo acaba achando isso fofo, se abaixando, perguntando se ele quer ir com ele. E Kaiden quase não acredita, perguntando por que ele iria querer. Mas então o garoto continua chamando ele pra ir junto, perguntando o que ele vai fazer se ele falar para as outras pessoas, questionando se Kaiden não fica preocupado. Então ele começa a pensar que é verdade e concorda em ir com ele, pois como ele falou, deixá-lo ir sozinho é arriscado demais. Então ele precisa ir junto para ficar de olho no garoto. E assim Jiwoo, sem mais nem menos, apenas pega o gato no colo. Então Kaiden pergunta o que ele tá fazendo e ele fala que o gato tá dodó, então é claro que vai lhe carregar. Porém ele fala que não quer ser carregado. Irmão, tu não consegue nem aguentar teu próprio peso, em vez de ser grato do prota pensar em ti. Perguntando como ele ousa ele manusear como um gato ordinário, mandando o garoto lhe soltar imediatamente. Mas no fim, já na rua, o gato tá dentro da blusa do garoto. Que coisa mais fofinha! Levado como se fosse um canguru. E Kaiden começa a se perguntar o que é esse sentimento irritante, mas de alívio ao mesmo tempo. E ele começa a tentar manter em mente que ele tem o corpo de um gato, mas não é o gato. E ele fala que apenas está um pouco cansado. Esses sentimentos estranhos lhe acompanham. Aí ronrona. Pô, curta esse cara. Por ser a primeira vez que ele...
personalidade é bem babaca, mas a aparência não tem como. Se transmuta em um gato, mas ele pensa que não tá nada ruim dormindo no colo do garoto. E assim, já no hospital veterinário, ele fala com o doutor. Ele pergunta o que ele tá fazendo ali tão tarde. Ele fala que veio comprar um pouco de comida de gato e queria que ele desse uma olhada naquele bichinho, falando que ele acha que tá machucado. E Karen fica muito puto com o garoto, afinal Ji-woo acabou mentindo pra ele. E assim o veterinário fala que não se lembra de tê-lo visto, perguntando qual é o nome dele. E o garoto fala que é Karen, e o veterinário fala que é um nome magnífico comparado à aparência dele. E assim Karen começa a perguntar se deve matá-lo. E assim o veterinário realmente faz um check-up nele, olhando todos os cantos. E Karen fica horrorizado pelo constrangimento que tá passando. Mas o veterinário fala que não tem nada em particular. E o garoto pergunta se ele jura, pois ele estava coberto de sangue quando o encontrou. Porém o veterinário fica surpreso com isso, pois não parece ter nenhuma ferida do qual o sangue possa ter saído. E ele tem algumas escoriações, mas o garoto já cuidou disso. E assim Ji-woo pensa que é um alívio. E Karen fica inconformado que aquele garoto continua se preocupando com ele. E assim o veterinário fala que, sinceramente, do que esse gato... É o sangue que tava no corpo original. Ele foi pra dentro, o corpo ficou compactado, é como dobrar uma folha e colocou lá pra dentro, ou... sei lá, ficou só a alma, depois já precisa encontrar o corpo de novo, não sei. Precisa fazer uma dieta acima de qualquer coisa. E o Karen volta a perguntar se deve matá-lo ou não. Então ele fala que ele não precisa de receitas, e ele apenas deve cuidar dele e voltar caso surja algum sintoma novo. E no caminho de casa, o garoto fica todo feliz, mas Kaiden nota algo estranho, mandando o garoto parar, perguntando se há gatos monstros nessa vizinhança. E ele pergunta do que ele tá falando sobre gatos monstros, mas ao olhar pra trás, um gato bastante estranho aparece da escuridão. E o garoto questiona o que é aquilo, perguntando se é o tal gato monstro, pois parece mais um tigre do que um gato. Parece muito nota um tigre. Que ele exala um ar diferente, olhando pra... Por favor, não faça a comparação de novo, já fizemos o react antes. 3 cães não derrotam um tigre. Não vem com esse ditado popular coreano não, que já provamos o contrário no vídeo passado. No vídeo passado não, mas... um vídeo aí. De tamanho todo. Então Ji-woo pergunta o que ele faz. E o gato começa... se eu lembrar, vai estar no card. Tentar atacá-lo. E assim ele fala que apenas vai sair correndo. E Karen fica surpreso com o garoto, pois ele tem ótimos reflexos. Pois ele pensou que tudo que ele faria seria congelar e tremer de medo. E ele pensa que nesse passo ele dificilmente conseguiria eles alcançar. Mas então o gato realmente corre atrás dele, pulando no Ji-woo e usando sua garra nas costas do garoto. E ele acaba caindo. Pô, tu tem super velocidade, tu consegue fugir de um gato. Então Karen pergunta se ele tá bem. E ele fala que tá, falando que a única coisa que rasgou foi sua roupa, perguntando o que eles fazem. Então Karen fala que seria bom eles terem algum tipo de arma. E assim Ji-woo se lembra que tem algo no seu bolso, puxando uma espécie de vara. Mas na ponta daquela vara tem um brinquedinho pro gato. E assim Karen não consegue nem acreditar, perguntando se ele é louco, questionando o que ele pretende fazer. Mas Ji-woo fala que essa é a única arma na qual ele conseguiu pensar. Então Karen, olhando para aquilo, fica hipnotizado. E o gato monstro realmente tenta atacar. Mas no fim acaba que ele também fica hipnotizado por aquilo. Então ele fala pra Karen que é sua chance, chamando ele pra correr. Porém aquela bola de banha também tá hipnotizada com o brinquedinho. E no meio disso, Karen começa a se lembrar do que já foi um dia, com uma explosão de raios acontecendo e ele aparecendo em cima de uma pessoa derrotada. Pô, que genial! Não é melhor do que o outro Marroa que eu mostrei há pouco, que o primeiro inimigo daquele Marroa é muito mais criativo, mas aqui também é maneiro. Flutuando ali. A forma como a luta tá acontecendo é criativa, é isso que eu gosto. E aquela pessoa de sua frente admite derrota para Karen e todos ficam surpresos. Mas aquele Marroa é loucura demais, aquele parece loucura nível danadão, pra tu ter uma ideia. Ele tenha ganhado novamente, perguntando quantas vezes já foram, falando que ele desafia e derrota qualquer adversário forte, e dizem que nem os mais famosos querem desafiá-lo, basicamente tentando evitar... Famosos? Então tem uma cultura, pelo menos ao redor disso, que pessoas se conhecem que têm pessoas fortes, ok. Com ele, e ao que parece, nem os mais fortes dos despertados sequer chegam aos seus... Despertados indica que tem poderes, pelo menos é essa a interpretação que nós tiramos quando conhecemos bastante Marroa. Então, pede poder, e um homem vai até Karen, chamando ele para se juntar a eles, pois ele se tornará seu braço direito e junto eles dominarão o mundo, e todos querem recrutá-lo de alguma forma, enquanto outros pedem para ele ser o seu líder, e todos acabavam clamando o nome de Karen, mas Ji-woo no momento tá perguntando para Karen o que ele tá fazendo, enquanto brinca com aquele brinquedinho de gato. E nisso o gato monstro começa a se preparar para atacar, e acaba pegando o brinquedinho da mão do Prota, levando para longe, e agora que a distração acabou, ele se vira pro Prota, olhando com bastante sangue nos olhos, e Ji-woo
Ji-woo pergunta o que faz agora, mas ele nota aquela cicatriz, notando que é um gatinho que ele já cuidava. E nisso o gato cospe o brinquedo pro lado e pula pra cima de Ji-woo, mas ele consegue desviar. Enquanto isso, o Kaiden ainda tá dando chilique, se perguntando por que esse corpo se move por vontade própria. E logo ele, o lendário Kaiden, adquiriu tal comportamento esfavorado. Então o Prota simplesmente vai até ele, agarra aquela bola de pele e sai correndo com aquele gato gordo. Enquanto isso, o gato monstro consegue se libertar de onde estava e fica procurando o Prota. E nisso o garoto continua. Pensei que ia ficar preso. Continua ganhando distância, se escondendo em uma viela, e ele fala com o Kaiden, dizendo que ele tem razão, afinal aquele era um gato, vendo como a forma que ele reagiu, mas ele pergunta por que ele tá com aquela aparência, pois tá muito maior que um gato, e Kaiden questiona como que ele saberia, se perguntando se ele ficou com raiva porque o dono não lhe deu petiscos. Parece que vira uma jaguatirica, parece não? Mas tigre é muito pequeno pra ser um tigre. Tem o tamanho de um cão normal, não um cão grande. Quanto mais um tigre. Tigre, pra quem não sabe, tem 3 metros. Isso, o garoto fala que ele não tá perto. E sim, eu virei especialista em tigres depois daquele vídeo. Aquele vídeo elaborou bastante, de fazer pesquisa, foi procurar aquele vídeo. Se tu não sabes qual eu tô falando, é o que apareceu no card há pouco. Aquele vídeo foi engraçado demais. Fizemos uma pesquisa só para descomprovar o mito que tinha numa rua. E talvez tenha parado de lhe perseguir, falando que agora eles estão seguros. Então Kaiden fala que ele pode estar a salvo, mas não significa que outras pessoas estejam. E o garoto pergunta do que ele tá falando, e Kaiden fala que ele conseguiu fugir, mas o que ele acha que acontecerá se outros cruzarem o caminho daquele monstro. E ele fala que não há muitas pessoas fora de casa por conta do horário, porém ele atacará as pessoas próximas que encontrar. E a não ser que eles também tenham reflexos rápidos e fujam, eles vão morrer. E o garoto começa a pensar no que vai fazer, e Kaiden estranha isso, perguntando como assim o que ele deve fazer, dizendo que a única opção é fugir, assim como eles acabaram fazendo. Mas Ji-woo pergunta se ele viu quão rápido o gato corre, falando que não há dúvida de que ele vai machucar alguém. Mas então Kaiden manda ele ligar para as autoridades competentes. Eles ficam nessa discussãozinha enquanto Ji-woo se lembra que esqueceu o seu celular. E o garoto então fala vai que pra então casa não pode rápido. ajudar, e muito menos ele. Mas o garoto fala que é só resolver o problema. E Kaiden pergunta que merda esse moleque tá falando, perguntando se ele precisa fazer algo. Então ele fala com Kaiden. Agora que eu vi a cabecinha dele. Aqui tem uma forma de uma pata, e depois aqui em cima tem o golpe que ele fez com a pata. Que fofo! Kaiden pergunta que merda esse moleque tá falando, perguntando se ele precisa fazer algo. Então ele fala com Kaiden, falando que esse olhar vindo de um gato é completamente bizarro. Mas Kaiden pergunta o que ele pensa que pode fazer, pois ele viu ainda agora, perguntou se ele não reparou aquelas garras, falando que aquilo pode facilmente arrancar uma orelha. Mas Ji-woo fala que ainda assim eles não podem ficar de braços cruzados. Mas Kaiden questiona porque ele ainda tá argumentando, pois não é problema dele se alguém se machucar ou não. Exato. Mas o olhar na cara de Ji-woo mexe com Kaiden, notando que aquela criança tá falando sério e ele pode correr risco de vida, mas ainda assim pensa em voltar, notando que ele é realmente um estúpido sentimental. E assim o garoto fala que Kaiden pode ir pra casa antes dele, pois ele vai ver o que faz em relação àquele gato. E ele afirma ter certeza que era o gatinho que ele cuidava, falando que ele era muito fofo e gentil. E ele não sabe o que aconteceu, mas ele não pode deixá-lo desse jeito. Então Kaiden pensa um pouco e fala que tá tudo bem, e se ele realmente for fazer algo, ele vai ajudar. E o garoto não entende o que o Kaiden quer falar, mas ele fala que será pouco, mas ele lhe dará poderes para auxiliá-lo, poderes suficientes para neutralizar aquele animal. E Ji-woo fica todo animadinho, perguntando se esse tipo de coisa existe. Pera, já tem poderes agora, realmente parando pra pensar. Ué, tu estás perguntando se tu tem poder, se tem poderes, se tu és rápido, tu tens poderes, irmão. Mas Kaiden manda ele não se animar demais, pois ainda que ele lhe passe poderes, eles se esvairão rapidamente, então ele só poderá usá-los por um tempo bastante curto, perguntando se ele ao menos está lhe ouvindo, e assim manda o garoto se agachar, pois ele precisa olhar nos seus olhos, e ele estende a sua patinha na cara de Ji-woo, da maneira mais fofa possível. Então Kaiden nota algo estranho, e uma aura começa a emanar ao redor deles dois, e a eletricidade faz com que parte do bairro fique às escuras. Então o garoto fica surpreso, notando que sente um poder enorme percorrendo o interior do seu corpo, e tem Como é que a pessoa não ficou com o cabelo em pé, pelo menos? raios saindo dele, e Kaiden fala que isso é porque ele tem o poder do relâmpago, e Ji-woo acha aquilo muito incrível, dizendo que vai procurar aquele gato. Porém, Kaiden fala que ele não vai precisar, pois o gato já tá ali. Então o garoto manda ele ficar atrás dele, pois é muito perigoso. Então Kaiden pergunta do que ele tá falando, perguntando se ele quer que o brabo recue, mas então ele nota que tem algo muito estranho com o Ji-woo, se perguntando por que ele tá tão cheio de confiança de repente, dizendo que uma pessoa normal continuaria apavorada em frente a um monstro, e o medo não desapareceria tão facilmente, mesmo com a aquisição de algum poder. E o garoto começa a querer perguntar se o gato é aquele do outro dia, e Kaiden fica muito puto, perguntando se essa é a primeira coisa que ele vai questionar na frente de um monstro. Mas Ji-woo fala que achou estranho mesmo não lhe ver nos últimos tempos, questionando o que aconteceu com ele. Mas o gato tá nem aí pro garoto e salta em cima de Ji-woo. Então Kaiden pergunta o que ele tá fazendo, mandando ele se esquivar. Mas antes que o garoto fosse atingido, ele se esquiva rapidamente, se abaixando. E o Kaiden fica totalmente surpreso com o garoto estando tão tranquilo.
tranquilo. E assim o gato Muito começa maneiro. a saracotear pra um lado e pro outro. E o Kaiden nota que aquela criança não tá evitando os ataques por mera sorte. Ele está lendo os movimentos. Pô, mas já tá brincando muito, irmão. Vai atacar, por amor de Deus, deixa de ser louco. Eu acho que vai deixar dar petisco e vai virar o petisco mesmo do gato, se continuar assim. E reagindo a ele. É só uma Ele lapada pergunta e como isso acaba. é possível, pois mesmo que seus olhos sejam capazes de vê-lo, uma pessoa normal não conseguiria reagir a tempo. E fala que não é somente isso, ele não está sequer utilizando os poderes que ele passou e evita completamente todos os ataques. E Jiwoo começa a pensar que Kaiden lhe disse que ele poderia lutar usando os poderes que ele lhe deu, mas por pouco tempo, e ele não pode desperdiçá-los, então ele precisa esperar pelo momento certo para derrotar o gato. E assim ele pensa que vai ser agora, deixa a carta na aparecendo manga do lado do gato, aparecendo na parede atrás dele com a sua velocidade. Então se preparando para atacar o felino, porém Kaiden nota que aquele movimento, aquilo não é o poder que ele deu a ele, e o gato monstro não é páreo contra o garoto. E assim Jiwoo mais uma vez utiliza sua velocidade para fugir da Mas ele ficou olhando pra cima, sendo que a minha tela tá aqui. Esse magoá tá me confundindo. garra do gato, aparecendo em cima dele, e agora utilizando a eletricidade que Kaiden lhe deu. E ele começa a notar que o garoto é um usuário do poder da velocidade, e Jiwoo imbui seu punho com eletricidade pedindo desculpas pro gato, mas lhe atingindo em cheio, e assim após ser atingido, o gato desmaia e o garoto fica bastante cansado. Então Kaiden fala que estava lhe questionando o porquê ele estava ansioso para travar essa luta, mas ele não iria imaginar que ele possuísse tal habilidade. Porém, Jiwoo vai direto ao ponto perguntando se o gato está morto, mas Kaiden fala que ele só está inconsciente. E assim aquela aura sai de dentro do gato, fazendo ele voltar ao tamanho normal. E assim o garoto fala que sabia que era aquele gatinho que ele cuidava. Acabamos de sair do veterinário e temos de voltar agora pra cuidar desse gato. Porém, Kaiden fala que eles não têm tempo para isso. E as pessoas começaram a chegar ali por conta do barulho. E nisso, um cara que boa coisa com certeza não é, para em cima de uma torre de telefonia e pensa que é estranho, perguntando por que o dispositivo não consegue localizar o espécimen que ele plantou. E ele fala que não faz nenhuma hora que indicava estar naquela área, se perguntando se terá quebrado. E ele começa a acreditar que será preciso despertar o selo usando a sua habilidade e pensa que tentou evitar usar isso para despistar os rastreadores, mas ele acha que não tem escolha e ele pensa que não vai correr o risco de perder essa oportunidade caso o experimento tenha sido bem sucedido. Então ele utiliza seu poder perguntando aonde está, mandando voltar para ele agora mesmo. Enquanto isso, o Prota tá junto com o gatinho, falando que fez tudo o que podia e pergunta para Kaiden se é o suficiente. E ele diz que já falou que sim, falando que ele está levemente eletrocutado, mas é somente isso. Porém, o Prota fala que ainda assim passar no veterinário seria uma boa ideia. Porém, o Kaiden pergunta o que ele disse, falando que ele pode não ter força suficiente para se transformar, mas nada é garantido. E ele pergunta o que o garoto fará caso ele acorde após o tratamento no hospital. E o Prota fala que sabe disso, mas ainda assim se preocupa. Mas Kaiden quer melhor assim, mandando ele parar de reclamar, pois ele vai ficar bem. E o garoto concorda com isso, mas Kaiden pensa consigo, se perguntando que pode ter levado um gato a se transformar em um monstro daqueles, pois ele não cresceu apenas fisicamente, mas também em força, e não é algo que um gato comum possa fazer, pois ele parece um despertado. E assim o Prota fala com Kaiden, falando que estava um pouco focado demais em fazer os primeiros socorros no gatinho, então ele não disse isso mais cedo, mas então ele tenta explicar pra ele, e Kaiden manda ele ser direto ao ponto. Então Jiwoo fala daquilo que ele fez quando tava lutando com o gatinho, e o Kaiden pergunta se é sobre a velocidade, e ele fala que é isso mesmo, mas pede pro gato manter em segredo, pois ele não quer que os outros saibam sobre a sua habilidade, e ele... O gato vai ter um círculo familiar, círculo de amizades pra falar o teu segredo. Não tem isso, pô. Começa a implorar, mas Kaiden pergunta que ele acha que ele é, questionando se o garoto pensa que ele é alguém que sai espalhando os quatro ventos, que ele tem habilidades despertadas. Então não te conhece, na dúvida pede, né? O garoto pergunta sobre essas habilidades, perguntando o que é isso. Então o Kaiden pergunta se ele não sabe do que se trata, mesmo ele sendo um próprio despertado. E o garoto também não sabe que ele é um despertado, e Kaiden nota que ele não sabe de nada, agora compreendendo, pois ele não tem consciência que é um despertado. E ele fala que às vezes há casos raros como ele, de pessoas que não sabem ser usuários de habilidades despertadas. Então o garoto começa a falar que tem uma pergunta, e diz que como Kaiden tá falando sobre essas habilidades, ele pergunta se a habilidade dele de ser veloz é coisa de despertado, e Kaiden confirma as dúvidas do garoto. Então Jiwoo questiona se há outros como ele, e ele fala que é claro, afinal ele tá olhando pra um deles, e assim Jiwoo fica surpreso, perguntando se... Ah, verdade, faz sentido, né? Ela tem eletricidade. Não tinha parado pra pensar nessa parada, mas faz sentido. Kaiden é um despertado, alguém com habilidades especiais assim como ele. Olha... Ah, porra, que bicho é esse que tá no olho dele? Tem aqui um olho fechado, um olho aberto, tem aqui um sorriso. Isso aí não é normal, não. Fica surpreso, perguntando se Kaiden é um despertado. Ó aqui, de novo. Um olhão aberto, outro aqui. A boquinha toda parece estourada, coisa bizarra. Alguém com habilidades especiais assim como ele. Olha, Jiwoo, talvez você tenha usado uma eletricidade que veio de um gato. Eu acho que isso explica bastante coisa. E o Kaiden chega a tirar uma com inteligência. Não, mas também eu vou defender o nosso carinha aqui. Esse cara
eu só tocou no gato, o gato passa uma eletricidade estática, é pelo, faz sentido. Isso do garoto, perguntando se ele realmente achou que uma pessoa normal conseguiria se transformar em um gato como ele fez. Mas então o garoto começa a chorar e o Kaiden fica surpreso com isso, perguntando o que há com o garoto. Porém, Ji-Woo pede desculpas por isso, pois ele sempre achou que fosse o único anormal no mundo. E o Kaiden percebe que até hoje ele era o único que sabia sobre ele possuir tal habilidade, e ele começa a compreender o lado do garoto, pois se um despertado desejasse apenas viver uma vida comum e não tivesse ciência da existência de outros como ele, não seria nada fácil. E Ji-Woo fala que é isso mesmo, pois sua mãe lhe disse pra nunca usar as suas habilidades depois que ela descobriu, mas ele fala que quando era menor acabou usando por acidente, e ele nunca vai esquecer o olhar dos seus amigos quando viram, e do fato deles terem lhe chamado de monstro. E assim... Não, isso é uma loucura. Um amigo vê a velocidade, o cara andando na velocidade da luz, chama ele de monstro? Não, esse cara tá muito bizarro. Isso aí claramente foi inveja. Se não foi isso, esses amigos são loucos. Do que é isso? Tem um amigo que consegue correr na velocidade, sei lá, da luz, então ir pra Sonic com som, sei lá, mas que bizarrice é essa? Assim ele começou a esconder com todas as suas forças. Foi mal, eu tô com uma dor imensa aqui, não vou explicar o que aconteceu, mas estou com uma dor muito grande. Se eu não falar muito do react, foi mal. Ele também se mudou bastante para que ninguém desconfiasse de nada e ele vive com medo de tudo, mas não conta para sua mãe porque não quer que ela se preocupe, e perguntas vinham à sua mente, se perguntando se ele era doente ou se alguém lhe descobriu, e se doente, hiper rápido, que doença... O que sente vantagem? Será que eles vão lhe sequestrar para fazer experiências com ele ou dissecar o seu corpo? Mano. Então, se fosse uma doença mesmo, tu não ia acontecer isso contigo, né? É só eu cuidar de ti. Todo mundo fica pensando em ter habilidade, poderzinho, mas ninguém pensa na realidade, na tristeza que deve ser. Imagina tu virar um rato de laboratório durante anos, porque eles querem de alguma maneira tirar os seus poderes. E Kaiden fica pensativo sobre isso, mas o garoto fala que descobrir que existem outros como ele, não somente o Kaiden, que tem habilidades especiais, lhe faz lacrimejar. E ele diz que saber que não é doente, mas que tem uma habilidade despertada é muito bom. E assim Kaiden fala que também sente um certo alívio. Então ele pergunta pra Kaiden, falando que tem um pedido, perguntando se ele pode lhe ensinar mais sobre isso. E assim Kaiden fala que pessoas com habilidades especiais são usuários de habilidades despertadas, ou somente despertos. E ele fala que eles ainda não têm conhecimento de quando essas habilidades surgiram, ou de como os humanos as adquiriram, e elas podem ser relativas ao corpo ou à mente. E alguns despertos têm habilidades telecinéticas, outros poderes destrutivos, e há ainda aqueles com poderes explosivos. E assim os olhos de Ji-Woo começam a brilhar, pois é igual os heróis dos filmes em quadrinho. E Kaiden fala que pode ser isso, e fala que dependendo da sua habilidade, ele pode fazer coisa diferente. E a habilidade do garoto, por exemplo, é se mover em alta velocidade, mas ele provavelmente possui a capacidade de fazer coisas relacionadas a essa velocidade, e no decorrer dos anos, a habilidade meio fraquinho, sendo sincero. A dele deve ter ficado mais ou muito apelão, depende da quantidade de velocidade e quanto ele tenha de estamina, mas parece pouco versátil. Poderosa. E o garoto fala que ficou, pois no início ele só podia usá-la uma vez por dia e por 1 segundo, mas agora ele consegue usar de 3 a 5 segundos por dia. Mas Kaiden não fica impressionado com isso, achando até pouco, e nota que pelo visto o medo lhe impediu de usar essas habilidades. E ele pensa que após ouvir a história fica claro que ele muito menos as treinou, falando que entende que ele está desesperadamente tentando escondê-las. Porém o garoto pergunta se todos os despertados treinam suas habilidades, e Kaiden fala que é claro, pois que pessoa não iria querer se tornar mais poderosa com um poder desses? Afinal, todos ficariam animados só de imaginar as possibilidades. E o garoto pergunta se é sério, falando que ainda acha que quer esconder a sua. Mas nisso, Kaiden fala que ele é um caso à parte. Porém, o garoto fica com fome e fala que vai comer, pedindo pra Kaiden esperar 1 segundo. E o garoto pega um pão e Kaiden fica cheio de vontade de comer aquilo. E Ji-Woo nota que ele tá com fome, então dá comida de gato pra ele. E ele fica desacreditado que vai ter que comer comida de gato de novo. E ele vendo... Pô, é um gato, acho que com um gato ia poder comer pão. Que não vai ter outra alternativa, ele come. E a expandir quando chegasse no estômago, o teu estômago não tá preparado pra isso não. Come, pois tá com muita fome. E assim os dois começam a conviver muito bem, mas o poder daquele cara que estava lá no topo começa a adentrar a casa de Ji-Woo, e Kaiden sente na hora, se perguntando que energia é essa, pois ele não percebeu mais cedo por estar fraco. Porém, ela toma conta dos arredores da casa inteira, e não é uma energia qualquer. E assim o gato volta a ficar demoníaco novamente, fugindo dali rapidamente e não dando nem chance deles verem o que aconteceu. Então Kaiden se pergunta o que aconteceu com ele, e o garoto começa a tentar pegar o gato de novo, mas Kaiden diz que não entende como ele já agora que eu tô parando pra pensar, o próprio que tinha dito que tinha pouco dinheiro, tá com uma casa muito bem mobiliada, porra. O que aconteceu com ele, o garoto começa a tentar pegar o gato de novo, mas Kaiden diz que não entende como ele já possa estar de pé, se perguntando se aquela energia tem algo a ver com isso. Mas então ele nota que o garoto tá se preparando para sair, perguntando o que ele tá fazendo, e o garoto fala que tem que encontrá-lo, pois vai ser terrível se ele cruzar na rua com alguém. Mas então Kaiden pergunta como é, perguntando se ele vai caçá-lo mais uma vez, e ele fala que a primeira vez foi inevitável, mas a segunda escolha do garoto. Além do mais, aquele gato está fraco demais para fazer
fazer a transformação. Porém, Gil fala que isso significa que será ainda mais fácil trazê-lo de volta, fora que ele até se preocupa com outras pessoas. Mas o que ele quer saber mesmo é do gatinho e fala que não vai deixar nada acontecer com ele. E assim, Kaiden apenas concorda, falando que vai com ele. E ele fala que precisa descobrir o porquê do gato estar daquele jeito. Um garoto que não sabe usar poderes e um cara que sabe usar poderes, mas virou um gato. Ele sentiu uma energia sinistra emanando de fora. Ele manda o garoto não entender errado, falando que não tá indo por se importar com ele. E assim Gil agradece, falando que sente muito melhor sabendo que o Kaiden vai com ele. E ele manda o garoto parar de falar e apenas lhe seguir, mandando ele não confundir as coisas. O melhor de tudo nesse manhwa é esse gato gordo de tsundere. E assim os dois correm desesperados pela rua. E Kaiden fala que os movimentos de agora do garoto são tão bons quanto os de quando ele lutou com o gato. E fala que tem certeza que a velocidade de eu não tô com isso aqui não, pô, eu não gatinho. Dele, assim como algumas outras habilidades, serão desenvolvidas e intensificadas em breve. E assim o garoto fala que também percebe que tá mais rápido, mas ele pergunta de que outras habilidades ele tá falando, lembrando que Kaiden falou sobre isso mais cedo também. E Kaiden fala que todas as partes do seu corpo que são afetadas por seus movimentos continuarão se desenvolvendo, tais como seu sistema nervoso e suas habilidades cognitivas. E ele diz que pode supor que o garoto já viesse desenvolvendo essas habilidades passivas por todo esse tempo, e fala que é igual com todos. E assim ele começa a entender, porém Kaiden manda ele rapidamente virar à esquerda, e o garoto faz isso bem rápido, e Kaiden nota que ele utilizou seu poder, perguntando pra Jiwoo por quanto tempo ele pode se manter ativo. Ele fala que como já faz algumas horas que ele correu pela última vez, ele acha que dá pra ficar uns 2 segundos, e se forem intervalos curtos de tempo, ele provavelmente consiga um pouco mais. Então Kaiden pensa sobre as possibilidades, e o garoto pergunta pra onde deve ir agora, e Kaiden apenas manda ele seguir em frente, e ele pergunta como ele sabe, e Kaiden apenas manda ele fazer o que diz, pois ele tá sentindo aquela energia lá no céu. E ele fala é que ela tá chamando pra si mesmo, né? O gato tá indo pro dono agora. Isso é complicado. Se seu palpite estiver correto, esse incidente está relacionado a um despertado e o gato monstro está indo ao seu encontro. E o garoto fica surpreso pelo responsável ser outro como eles. E Kaiden manda ele se preparar. Então eles vão seguindo o gato que vai devagarzinho até aquele cara que estava em cima daquela torre. E ele fala que ele apareceu depois do seu comando. Mas então ele se pergunta se algo deu errado, pois ele parece diferente do que ele esperava e mal consegue se manter em pé. Afinal, ele não conseguiria escapar daquela cela nesse estado que ele está. E quando o gato olha pra ele, ele se lembra de tudo que passou na mão desse cara, sendo aprisionado e sofrendo diversas maldades possíveis. Então o gato fica todo ouriçado e o homem nota que ele tá demonstrando hostilidade, se perguntando se o selo colocado durante o procedimento se quebrou e pergunta se ele tá ficando mais forte, dizendo que sabia. Afinal, o gato despertou. E assim que Jiwoo vira a rua, ele nota que os dois estão lá com aquele homem perto dele. Mas então Kaiden grita pro garoto parar na hora, pedindo pra ele se esconder, puxando ele de volta. E Kaiden olha de cantinho e o garoto pergunta o que foi. Afinal, aquele é o gatinho. Então Kaiden fala que aquele homem com ele é o despertado. E o garoto não entende muito bem, e Kaiden manda ele nem pensar em enfrentá-lo sem um plano, pois pelo que ele vê, há definitivamente uma conexão entre ele e o gato, e ele crê que aquela energia adiante tenha sido um chamado, mas ele pensa consigo que não é um dos malditos que lhe procuram, falando que esse é um alívio, e pela forma como os poderes dele fluem, ele está ali pelo gato. Mas nisso, o gato tenta atacar ele, e ele rapidamente para o gato somente com sua mão, tacando na parede, e afirma que sabia que ele não morreria tão facilmente. E o gato se levanta cambaleando, tentando fugir, mas então o homem para ele com seus poderes despertados, parando o gato no ar, perguntando se ele garante suportar aquilo, e taca o gato mais uma vez na parede, mandando ele se levantar. O Prata não vai tancar isso não, vai ir de base, vai mandar esse cara de base agora. E nisso, Jiwoo não gosta nada do que tá vendo, e Kaiden pensa que aquele velho é um despertado muito habilidoso, pensando que os movimentos sutis com a mão indicam que ele possui total controle sobre os próprios poderes, e a julgar pela potência da força que usou no gato, é psicocinese. Então o velhote fica decepcionado com o gato, perguntando se aquele é todo, pois parece que ele adquiriu maior potência física, e é mais forte que um gato comum, mas pensa que ainda falta algo, se questionando se essa extensão do potencial do despertar dele. Porém o gato volta a acordar ficando puto, e ele nota que o gato ainda não caiu, e Jiwoo fica cada vez mais sério, e ele fala que não sabe o que tá acontecendo, mas fala que vai salvá-lo, e diz que ainda não tá 100%, mas quer fazer alguma coisa, e Kaiden grita pra ele não ser estúpido, e o garoto fica surpreso com Kaiden ficando sério. Ele questiona o garoto se não acabou de dizer que aquele homem é o despertado, e pergunta o garoto se ele pensa que está na mesma situação de quando lutou contra o gato. Ele fala que sabe que não, pois é claramente diferente, mas Jiwoo tá com menos poder e o cara que vai lutar é mais forte que o gato, então só tem de vantagem. Fala que despertado ou não, ninguém tem o direito de fazer com o gatinho o que aquele cara tá fazendo, porém... Mas, irmão, tu não tem o direito de mudar isso, tu não tem força suficiente. Tu pode ter o direito de
defendê-lo, mas não esteja força para executar esse direito. Kaiden volta a se irritar com o garoto, manda ele parar de ser ingênuo, perguntando o que ele acha que consegue fazer, questionando o garoto se ele tá pensando que vai simplesmente deixá-lo ir embora depois de resgatar o gato. E ele questiona o que Ji-Woo vai fazer se ele resolver ir atrás dele, perguntando se ele tem noção do risco em que ele pode colocar a sua vida. E Ji-Woo entende muito bem que o Kaiden tá certo, então Kaiden fala que até hoje ele viveu sem ter ideia alguma de existência de despertados, e pergunta o que faz o garoto pensar que pode lutar contra um. E ele fala que a sensação de lutar contra o gato ou o tigre, ou o que quer que ele tenha sido, pode ter sido ótima, mas lutar contra o despertado é algo completamente diferente. E ele fala com Ji-Woo, falando que é impossível vencer aquele combate, mandando ele botar aquilo na sua cabeça. Então o garoto continua pra baixo, e Kaiden pensa que agora ele compreende, pois enfrentar outro despertado significa encarar diretamente a morte. E a estupidez de pensar em vitória, enfrentando o adversário experiente. E assim o velho fala que tá tudo bem pro gato, falando que ele não deveria ser capaz de levantar. E assim o gato volta a ficar oriçado, e ele pergunta por que O cara vai bater de novo, o Proto não vai se aguentar e ele vai atacar, certeza. Foge, perguntando se ele está tentando lhe ameaçar, falando que aquilo é decepcionante. Mas então o Ji-Woo simplesmente desaparece do lado de Kaiden e aparece ao lado do gato, pegando ele. Então ele questiona o que é isso e de onde aquele garoto saiu. Mas então ele lembra que tem algo mais importante, perguntando como aquele garoto ousa roubar o seu experimento. Então ele tenta utilizar o seu poder em Ji-Woo, mas o garoto consegue sumir rapidamente. E ele fica se perguntando cadê ele, pois ele estava bem ali. E ele começa a perguntar se ele seria um rastreador, falando que sabia que não deveria ter espalhado seus poderes daquele jeito, pois pensar que eles seriam capazes de lhe encontrar tão rápido. Então ele pensa que precisa sair dali antes que outros rastreadores cheguem, saindo correndo após se enganar com seus próprios pensamentos. E assim, após pegar o gato de Ji-Woo e sua bola de pelo, começam a correr. E ele fala com Kaiden que eles conseguiram, mas Kaiden fica muito puto com o moleque, pois eles não fizeram coisa nenhuma. E agora ele sabe sobre ele, perguntando se ele tem noção do tamanho do risco que tá correndo. Então ele começa a gritar com Ji-Woo, mas ele apenas olha pro gatinho, falando que sabe do perigo que tá correndo, mas nem morto ele deixaria o gatinho lá. E Kaiden não gosta nada disso, porém Ji-Woo fala que ele tinha que tentar, pois ele não podia ficar parado. E Kaiden fica ainda mais irritado, pensando que o garoto não tem jeito, mas pensando consigo ele fica realmente surpreso que eles conseguiram, pois ele agiu bem em frente ao adversário. E ele fala que a velocidade é maior do que ele esperava. Então o garoto fala com Kaiden, falando que isso pode ser estranho, mas ele tá muito feliz agora, e fala que hoje ele aprendeu que os poderes que ele tanto tentava esconder não são ruins. E logo após aprender isso, ele foi capaz de ter a determinação de fazer algo, pensando que isso é incrível. Mas Kaiden manda ele calar a boca, falando que isso não é motivo de orgulho algum. E o garoto continua todo felizinho, enquanto Kaiden manda ele calar a boca. Enquanto isso, valorizar suas próprias conquistas, faz sentido. O velhote no escritório fica muito puto, pois ele não acredita que perdeu seu experimento daquela forma, e aquele espécime era muito importante. E ele fala com o Oin, supondo que é um rastreador nessa trilha. E ele fala que o experimento daquele espécime provavelmente foi seu primeiro sucesso, mas ele foi levado por um rastreador antes que ele conseguisse trazê-lo de volta para confirmar. Então eles precisam abandonar aquelas instalações, mas eles não podem sair sem recuperá-lo. Ele manda usar as informações que eles escolheram como base para localizá-lo, mas o garoto deve ser cuidadoso de agora em diante. E assim ele confirma as ordens de seu mestre. E assim, próximo inimigo. Sim, um tempo depois, Kaiden utiliza suas habilidades no gatinho, então Ji-Woo pergunta como ele está. E ele fala que ele viverá, sua vida não corre mais riscos, mas ele tá completamente exausto por ter sido tão maltratado. Então ele começa a se perguntar por que ele tá se esforçando tanto assim. E Ji-Woo fala que é um alívio, pois ele achou que ele estaria bem pior depois de vê-lo apanhando daquela forma. Então Kaiden fala que se ele fosse um gato normal, ele teria morrido. E Ji-Woo deve lembrar como a parede ficou quebrada, e como esse gato passou pelo processo de despertar, ele tornou-se forte o suficiente para sobreviver àqueles baques. E Ji-Woo fica... Será que o protagonista já despertou ou ainda vai despertar? Surpreso que o gatinho também seja um despertado, porém Kaiden pensa que ele pode não ser um despertado completo, mas seu corpo emana a aura correta, e é a primeira vez que ele vê acontecer com uma criatura que não seja um ser humano. E ele lembra de casos de experimentos em animais no passado que resultaram em um estado semelhante ao dos despertados, e esse gato foi um primeiro bem-sucedido. E isso significa que isso é obra daquele homem, pensando que eles se envolveram em algo perigoso. E Ji-Woo chama Kaiden, dizendo que ele não parece muito bem, e ele fala que é claro que não está, pois eles acabaram de se envolver em algo extremamente complicado por culpa da intromissão do garoto. E Ji-Woo diz que também pensou nisso, mas pergunta o que deveria ter feito, pois ele viu o que ele fez com o gato. Se ele tivesse ignorado, o gato poderia ter morrido, mas Kaiden fala que o porquê dele tê-lo resgatado não vem ao caso agora, e o problema surgiu quando ele resolveu enfrentar aquele despertado, e ainda por cima tomando o gato dele à força, falando que aquele homem com toda certeza virá atrás do garoto. E Ji-Woo fica impressionado com isso, mas acha que não, pois ele pode ficar irritado, mas não o suficiente para ir atrás dele, falando que ele só salvou o gatinho. E Kaiden nota que
esse idiota não faz ideia da confusão em que ele se meteu, falando que experiências forçando despertares são dos maiores tabus do seu mundo, e aqueles malditos não ficaram parados com o fato dele ter levado a prova física de seu crime. E não somente isso, eles não sabem quem são, nem qual sua relação com o mundo dos despertados, e para abafarem o caso, eles não hesitarão em matar todos os envolvidos. E ele pensa que é muito azar algo assim acontecer com o Ji-Woo, que nem sabia o que era até umas horas atrás, e ele se pergunta se deve explicar os detalhes da situação, mas pensa que não, pois ele acabou vai deixar tudo escondido? De descobrir a verdade e ainda precisa tratá-lo como um ser humano comum. Afinal, não é como se algo fosse mudar, mesmo que ele explicasse. Então ele pergunta se Kaiden está bravo, e ele fala que sente muito por ter feito as coisas da sua cabeça e por lhe preocupar. Então Kaiden fala que não tá preocupado com ele, todo tsunderinho, falando pra ele não ser idiota, e fala que está assim porque a situação é perigosa e não porque tá pensando nele. E o garoto só concorda, e Kaiden fala que tanto faz, falando pro garoto apenas ser cuidadoso de agora em diante, pois o resultado da sua ação lhe fez ganhar o inimigo, e diz que ele muito provavelmente virá em busca do gato roubado. E assim o garoto começa a rir, e ele pensa naquela ingenuidade. Então o telefone dele toca, notando que já são 7 da manhã, e Kaiden pergunta pra onde o garoto vai, falando que não terminou de falar ainda. E ele fala que tem que ir pra escola, e Kaiden fica chocado com a ideia do garoto, e ele fala que acabou ficando acordado a noite toda cuidando da história do gato, e ele vai deixar um monte de comida pra ele, mandando ele não esquecer de comer. Então, enquanto sai, ele pergunta o que eles farão se ele acordar enquanto ele não estiver ali, afinal ele pode surtar de novo. Mas Kaiden fala que se é isso que ele preocupa, ele pode sair de preocupado, mandando olhar pra ele, pois no estado atual dele, aquele gato não tem energia nem pra se levantar, e pergunta se ele não se lembra, afinal ele já está... Mas há pouco também ele não tinha energia nenhuma e se levantou. Estava muito fraco da primeira vez que o encontraram. Além do mais, ele pergunta pra Ji-Woo o que lhe faz pensar que aquele gato seria capaz de lhe derrotar, falando que ele é o grande Kaiden, com um baita sorrisinho pretencioso no rosto. Então o garoto pensa que Kaiden é incrível, massageando o ego daquele maluco. Então ele fala que já ouviu isso inúmeras vezes da boca de muitas outras pessoas, e diz que não lhe falou nada antes, mas ele, na verdade, é extremamente forte, e fala que ele normalmente sequer falaria com alguém como o garoto. Então Ji-Woo fala que não sabia que ele era tão forte, mas pergunta se Kaiden se lembra que agora ele é um gato gordo. E ele começa a ficar puto com o garoto, e ele fala que já tá saindo, deixando ele sozinho, mas então volta pra falar com Kaiden, perguntando se ele ainda vai estar ali quando ele voltar, falando que o corpo dele ainda não está bem, mandando ele ficar e descansar, ou pelo menos ficar com ele até melhorar. Kaiden quase não acredita, enquanto o garoto manda apenas ele ficar, pedindo pra ele prometer, e Kaiden começa a derreter aquela cascadora dele, falando que já que ele implorou tanto, ele ficará por mais algum tempo. Porém, quando ele se olha no espelho, ele fica muito puto com aquela forma redonda que ele assumiu. Vai treinar. Os gatinhos entram na casa falando com ele e perguntam o que há com aqueles gatos, e todos eles começam a se esfregar no Kaiden, e ele pergunta o que acham que estão fazendo, mandando não roubar a sua comida. Então, quando eles chegam perto, quase comendo do potinho dele, Kaiden começa a emanar sua aura, falando que eles estão atrapalhando e pedindo para todos eles saírem. Vai ameaçar então, mesmo? Os coitados dos 3 gatos começam a tremer. Porém, Kaiden se lembra de algo que Ji-Woo falou pra ele. Quando ele questionou como o garoto lhe encontrou, ele fala que aqueles 3 gatos que gostam de aparecer na sua casa, ele lhe encontraram e lhe levaram até ele, e ele nunca teria descoberto o Kaiden se não fosse por eles. Então ele fica mais tranquilo, deixando os gatinhos de lado, e eles ficam naquela, comendo, ainda escaldados, e começam a se esbaldar. E o Kaiden nota que o que parece eles estão gostando, e ele fica mais tranquilo. Mas então ele vê aquela latinha de petisco que Ji-Woo havia comprado, e pega ela, e se perguntando como que vai abrir. Porém ele lembra que tem garras, então ele consegue abrir elas facilmente, e começa a abanar o rabo todo felizinho pela sua inteligência. Porém os 3 gatinhos notam que ele está conseguindo fazer algo que eles não conseguem, e seus olhos brilham olhando para aquela latinha. E já à tarde o garoto chega da escola falando com Kaiden, mas então ele pergunta o que eles fizeram, pois meu Deus, gastou todo o estoque do cara. Coitado. Ali tem várias latinhas abertas, e ele pergunta como que eles abriram isso, e nota que o lado de fora tá cortado em todas as latas, e pergunta como. Porém o pilantra gordo culpado daquilo tá desmaiado junto com os outros gatinhos. E nisso Ji-Woo se lembra de perguntar pra sua mãe se ele é mesmo humano, e ela fala que sim, falando que ele é tão humano quanto ela, humano e ele só normal, é um pouco mais especial que as pessoas normais. Só é rápido. Porém, ele fala que as outras crianças da escola dizem que não conseguem correr tão rápido quanto ele. E ela fala que é verdade, mas isso é porque ele tem essa habilidade especial incrível. Porém, ele fala que elas ficam lhe chamando de monstro, perguntando se é culpa sua não faz ser nem diferente. sentido E ela isso. fala que não, falando que não é culpa de ninguém, e muito menos dele. Eu compreendo o governo de procurar ele, isso é realmente um problema e realmente aconteceria. Mas, pô, os amigos chamarem ele de monstro é loucura. Mas então ele pergunta por que eles continuam fugindo, e também por que ninguém quer
quer ser seu amigo e ela não sabe o que responder, apenas abraçando seu filho. E o garoto continua meio triste e se lembra das crianças o isolando, até que um gatinho vai falar com ele e ele fica meio em choque, pois o gatinho se esfregou nele do nada e continua com bastante medo, até que nota que ele não é agressivo. E nisso chamam ele na sala de aula, pois ele tá dormindo, mas ele ainda continua se lembrando daquele gatinho que ele fez carinho pela primeira vez, ficando maravilhado com aquele bichano. E nisso o professor pergunta se o garoto tá mesmo dormindo em sala de aula, então fala que tentou fazer vista grossa, já que ele não é disso, mas fala que ele dormiu nas suas aulas 2 dias seguidos, então o garoto fica surpreso que tenha acabado a aula. E o professor fala que sim, afinal, o sinal acabou de tocar, perguntando se tá acontecendo alguma coisa com ele, pois ele deve conversar com o professor se ele tiver com algum problema. E o garoto começa devagar, se levantando, falando com o professor que vai embora e simplesmente metendo o pé. E nisso o professor não vai explicar nada do... Rapaz, isso aí quero reprovar. O professor volta a gritar a ele e ele pensa postar que Kaiden está lhe esperando, mas enquanto corre, ele quase bate de frente com alguém e acaba esbarrando num garoto. E aquele garoto que ele esbarrou é o... Ok, interessante. O Owen. Ele fala que estava na pressa, porém o garoto apenas passa direto e Ji-woo nota que ele nem falou nada, pois se recorda bem, ele é um aluno transferido na sua classe e pede desculpa novamente, dizendo que tem que correr. E o Owen começa a olhar pra ele, acaba recebendo uma ligação do seu mestre que pergunta onde ele está. E ele fala que está na escola e o velho fica surpreso, pois eles têm trabalho a fazer, perguntando se é assim que ele lhe retribui por lhe permitir ir à escola por um tempo, perguntando se ele achou mesmo que poderia ser um estudante de verdade, questionando se já não tinha falado que há rastreadores atrás deles, falando que ainda assim ele continua indo pra lá, perguntando se ele perdeu a cabeça. E o garoto apenas responde que sente muito. Então o mestre manda ele parar de perder tempo com futilidade e voltar para o esconderijo. E ele concorda com isso, vendo todas aquelas pessoas vivendo uma vida normal, coitado, enquanto ele tem que voltar a se esconder. E nisso, na casa de Ji-woo, o gato monstro volta a levantar, ficando surpreso, se perguntando onde está. Então ele olha todos aqueles gatos à sua volta e fica arisco com um deles que tenta se aproximar, e eles ficam com medo disso, saindo correndo. E ele fica cada vez mais agressivo, querendo ir pra cima daqueles 3. Mas então, quando ele pula, Kaiden aparece, dando-lhe uma bicuda nele com toda a sua forma redonda e fofinha. E ele é jogado de volta no sofá, dormindo mais uma vez, perguntando o que ele pensa que tá fazendo na sua casa. E assim, o já não tá malvado, tá só... gato rua, coitados. Todos os 3 gatinhos tratam Kaiden como se fosse uma divindade. Ele manda eles pararem de ser pegajosos. Enquanto Kaiden tá naquela situação, Ji-woo chega, os gatinhos vão correndo até ele. Ele pergunta como foi o dia deles. Então Kaiden apenas fica olhando e o garoto pergunta se eles comeram. Mas então ele nota que eles comeram aquelas latinhas mais uma vez. E nisso ele fica mais tranquilo, mas fala que o que tá lhe preocupando é aquele... O Prota vai ficar sem dinheiro daqui a pouco. Gato que ainda não acordou, falando que o estado dele deve ser mais sério do que ele pensava. E Ji-woo fica apreensivo, pois ele nem sequer recobrou a consciência. Então Kaiden fala que ele acordou uma vez e o garoto pergunta quando foi. Então ele fala que foi logo antes dele chegar e o garoto fala que isso é ótimo, pois ele temia que ele nunca fosse acordar, falando que é um alívio. Mas nisso Kaiden fala com Ji-woo, falando que tem algo que ele quer lhe perguntar, pois parece que ele não é dono daqueles 3 gatos. E Ji-woo confirma isso, falando que eles são gatinhos de rua. Mas então Kaiden pergunta por que ele possui tantas coisas pra gato e o garoto fica com medo de desapontar ele se lhe contar. Mas Kaiden fala que isso quem vai julgar é ele, todo cheio de marra. Justo. Então Ji-woo fala que quando era mais jovem ele não tinha amigos e ele pode imaginar o motivo, e sua família se mudava o tempo todo e ele tinha que manter uma distância de todos caso ele acabasse usando suas habilidades. Então ele era bem solitário e seu primeiro amigo de verdade foi um gatinho. E ele também era legal de rua, mas sempre que ele precisava ele estava lá por ele. Mas um dia ele sumiu, ele o procurou até não poder mais, e isso foi na mesma época que ele teve que se mudar de novo. Então ele acabou que nunca mais pôde vê-lo. Ele acha que esse é o motivo que sempre que ele encontra um gatinho de rua ele quer dar pra ele todo o amor do mundo. Então ele compra comida, petiscos e brinquedos. Então, quando ele menos percebeu, de 1 viraram 3. E ele sabe que não pode cuidar de todos os gatos. Agora 5, né? No mundo, mas ele pode amar bastante todos que ele encontrar. E o garoto fala que sabe que isso é bem idiota. E Kaiden apenas olha pra ele, falando que aquilo não é grande coisa. E nisso, Ji-woo troca de assunto, falando que dormiu na escola, mas ainda tá cansado. E Kaiden fala que é claro, pois seu corpo está esgotado por ter usado as habilidades elétricas dele sem treinamento algum. E além do que, ele não teve descanso desde o incidente. E o garoto fica surpreso que seja isso, pois ele estava estranhando a sua falta de energia ultimamente. E ele já se prepara para tirar um cochilo. Pô, também não julgo, tô cansado pra desgraça. Eu dormi 3 horas hoje, fui dormir a 1. Acordei às 6. Não, foi 5 horas e meia.
Porém fala com Kaiden, falando que tá muito feliz que ele esteja ali, mandando ele não esquecer, que ele precisa ficar até se recuperar, mandando Kaiden prometer. Então ele manda ele esquecer aquilo e ir dormir. E assim o garoto realmente deita pra dormir, enquanto Kaiden fica apenas sentado no sofá. Enquanto isso, aquele despertado mestre do Oin começa a dar chilique, perguntando por que não funciona, falando que o outro experimento definitivamente foi um sucesso, mas esse não funciona nem usando as mesmas drogas. E ele fala com o Oin, perguntando se ele tem certeza que eles estão todos mortos, perguntando se eles não vão reviver pelo despertar como aquele, e o Oin fala que checou se os corações estavam batendo há 1 hora atrás, e novamente há alguns minutos, e o Coroa começa a notar que isso quer dizer que eles estão mesmo mortos, e o garoto continua triste do lado dele, então ele fala que não tem mais tempo, falando que eles logo virão perguntar sobre os resultados, e mais cedo ou mais tarde, os rastreadores eles encontrarão, então ele fala com o Oin, mandando ele trazer mais alguns para eles refazerem todos os testes, mas ele fala com seu mestre, dizendo vai ser os gatos do Prota, certeza. Que eles eram os últimos animais que eles tinham em estoque. Então ele pergunta se eles usaram todos, mandando o garoto pegar mais. Mas o Oin fala que as pessoas estão começando a suspeitar de desaparecimento na vizinhança. E o número de denúncias também subiu e a polícia está de olho. Mas nisso, o Coroa Sor tá lançando seu poder na cara do garoto, mandando ele ficar calado. Cara, você tá falando de informação, pô. Eu não tá te menosprezando, não. Pensa que está falando e ele apenas diz que sente muito. E ele fala que se tá perigoso andar por ali, ele deve ir para outros bairros, mas deve trazer, perguntando se tem que dizer mesmo cada detalhe do que ele precisa fazer, chamando o garoto de imbecil inútil. E ele começa a se perguntar se o garoto tem noção do quão difícil é fazer qualquer avanço nesse experimento, e ele pensa que não pode e não vai desistir tão fácil. E assim, enquanto isso, o Prota tá dormindo com todos seus gatos e Kaiden está cultivando, e ele aos poucos começa a reunir um pouco de poder e cerra suas garras. Então ele pensa que isso tá lhe deixando louco, pois suas forças não estão voltando e ele ainda não está recuperado, mas o pior é ele ter que usar poderes superiores à capacidade daquele corpo. E ele pensa que também pode ser por ele ter transferido uma parte de seus poderes para o Ji-Woo, mas ele se lembra da cara do garoto totalmente feliz e pensa que não havia outra alternativa no momento, e se ele não tivesse ajudado, quem sabe o que poderia ter acontecido, e aquele maldito ainda vai ser um problema. E ele fala que não é qualquer um que tem coragem para fazer um experimento estritamente banido no mundo dos despertados, e ele pensa que ele não se aquietará sabendo que Ji-Woo descobriu seu segredo, e se eles tiverem sorte ele fugirá desde logo, mas caso ele não fuja, o garoto corre perigo. E assim Kaiden ouve Ji-Woo falando enquanto dorme, notando que ele teve um pesadelo, então ele vai até ele, falando que não é pra menos, pois ao mesmo tempo que ele descobriu sobre o mundo dos despertados, ele tem que enfrentar um diretamente. E o garoto começa a sussurrar o nome de Kaiden, falando que não consegue respirar, pois parece que tem algo lhe apertando, e o Kaiden, que esqueceu seu leve peso em cima do garoto, e ele começa a passar mal, e o Kaiden rapidamente foge dali. Então ele pergunta quando foi parar em cima do garoto, falando que não sabe de nada, e assim o garoto acorda, falando que teve um pesadelo horrível, pois alguém veio pra cima dele e começou a lhe estrangular, e ele não conseguia respirar. E assim o Kaiden fica muito puto com essa descrição, mas quando o garoto olha pra ele, ele começa a disfarçar, falando que ele teve um pesadelo, e o garoto fala que deve ter sido por tudo que aconteceu nos últimos dias, e as coisas que ele lhe contou também não saem da sua cabeça. E Kaiden os gatos aqui são muito carismáticos, eu não tô falando do carinha aqui, tô falando do resto. É só as expressões dele já são muito fofinhas. Piorar manda ele não esquecer o dono do experimento que ele roubou, e assim ele fala que também não esquece disso, mas Kaiden pergunta a si mesmo, falando que ele não parecia sequer estar lhe ouvindo, pois rindo daquele jeito ele achou que ele não tinha consciência da gravidade da situação na qual ele se envolveu. E o garoto apenas dá risada e Kaiden fica puto. Mas então o Ji-Woo agradece ele por se preocupar, dizendo saber que deveria se sentir mal por causa dos problemas, mas por algum motivo ele se sente meio feliz. Então Kaiden manda ele ficar calado, perguntando quem disse que ele tá preocupado. Com ele, tsunderando mais uma vez. E Ji-Woo pergunta se ele não tá. E ele fala que é claro que não, falando que só lhe orienta porque ele lhe ajudou quando ele precisou. E Kaiden nega a si mesmo estar preocupado, pois ele só tem tempo para pensar em si mesmo. Admito logo. Ji-Woo começa a perguntar se enganou, e Kaiden fica incomodado com o garoto, falando que se ele está tão pensativo, ele vai lhe falar alguma forma eficiente de aumentar as suas habilidades. Então o garoto pergunta se dá pra fazer isso, e Kaiden fala que sim, e assim treinando, eles vão para o que parece o porão, e Kaiden fala que aquele quarto vai servir, falando que tem bastante espaço, e assim diz que vai começar, dizendo que até agora ele tem usado suas habilidades cegamente, e ele só pôde desenvolvê-las com o uso desregulado, mas se ele usar o método que vai lhe ensinar, seu crescimento será maior e melhor. Mas ele deixa claro pro garoto que as coisas não acontecerão de imediato, e suas habilidades não se desenvolvem em dias, e normalmente leva muito tempo, e fatores como talento e método de treinamento influenciam bastante, e não há garantia de desenvolvimento em anos ou mesmo em décadas. E o garoto começa a notar que mas aí também já fica um pouco desnecessário tentar evoluir. Se eu tiver as minhas habilidades, eu consigo usá-las quando precisar, e tá bom. Vou precisar de fazer anos de treinamento para
cogitar ter um aumento, aí realmente ele não melhora em nada, complicado. pois essa possibilidade, mas Kaiden manda ele não ter tanta certeza disso, pois tudo depende do seu talento, e ser capaz de desenvolver essas habilidades é uma coisa, e ser capaz de usá-la de forma eficiente é outra, e suas etapas de desenvolvimento durarão meses. Então ele pergunta quanto tempo Kaiden levou, e ele questiona do que ele tá falando, pois esse é um método que ele mesmo desenvolveu, e assim Kaiden manda o garoto chegar perto. Nem só talento, também é conhecimento. Tocando no peito dele, e Ji-Woo nota que parece igual da última vez quando Kaiden lhe deu seus poderes, e Kaiden manda ele escutar atentamente, pois a raiz Vixe, vai eletrocutar o coração? das habilidades despertadas são vai olhando reviver do o coração, cara? e cada vez que lhe bater seu sangue, carregará energia para todo o seu corpo. Ele vai inserir a sua própria energia em seu coração para facilitar ele a sentir sua própria circulando pelo seu corpo, e isso ajudará a usar melhor os seus poderes, mandando ele se lembrar dessa sensação. Então Kaiden fala que vai começar, e assim ele continua dando um choque no garoto e mandando ele resistir à dor. Então, é como se fosse, mano, literalmente de energia que ela tá passando. o poder de Kaiden começa a emanar do corpo do garoto e uma luz forte acontece. Então, no fim de tudo, o garoto continua concentrado e Kaiden fala que será um pouco difícil refazer isso por hora, mas fala que se ele continuar tentando reproduzir esses efeitos por alguns meses sem descanso, então ele vai conseguir. Mas nisso, o garoto... Irmão, faz um in-off. Todo mundo que faz um in-off, não sei se tu sabe, é uma técnica de respiração absurda, maravilhosa, faz muito bem a passa-usa. E se tu fizeres na segunda para a terceira, tu começa a sentir todas as veias do teu corpo, é bizarro de diferente. É só respirar de uma forma específica. Tem até tutorial no YouTube. 15 minutinhos tu faz e é maravilhoso. Tu consegue automaticamente, perguntando pra Kaiden se não foi isso que ele acabou de fazer com sua mão. E então Kaiden fica surpreso, e o garoto fala que consegue mover a sua energia igual ele mostrou, se questionando se é assim que faz. Então o Kaiden fica chocado, perguntando como ele tá fazendo isso. Então, já na sala, o garoto continua cultivando, enquanto o Kaiden olha pra ele, e ele pensa que mesmo tendo passado a sua energia pra ele, aqueles resultados são inacreditáveis. E ele não só foi capaz de movimentar o que ele passou pelo próprio corpo instantaneamente, como conseguiu fazer o mesmo com a própria energia em apenas algumas horas. E assim, o garoto fala que não sabe se tá fazendo direito como Kaiden ensinou, perguntando se a energia tá mesmo se concentrando no seu coração. Mas Kaiden fala que se as coisas não fossem ser difíceis, então ele não teria falado que seriam, e fala que, pra ser sincero, é bem estranho, pois a técnica, no caso, é como se as habilidades dele fossem entregues em uma bandeja de prata, e o garoto fica feliz com isso, e fala que ainda assim ele achou que conseguiria pelo menos sentir a energia se movendo pelo seu corpo. E ele se... Pô, ele é muito gente boa, dá raiva, nem sequer consigo sentir raiva dele ser um prodígio. Sentiu lá no porão, mas talvez ele simplesmente não tenha talento. Porém, enquanto ele pensa nisso, o celular dele começa a tocar. Ele não... Pela reação do gato, ele tem talento. Nota que são 8 horas, dizendo que tá atrasado, falando que nem viu as horas passando. Então ele pensa que esqueceu a comida do gato, botando rapidamente enquanto se apressa pra sair, falando pra Kaiden que tá indo, pedindo pra ele tomar conta da casa. Porém, Kaiden começa a pensar que o garoto nunca lembra da própria comida, e ele pensa sobre Ji-Woo ter falado que não tinha talento, e ele pensa que isso é muito engraçado, pois a quantidade de energia pode ser pequena demais para que ele sinta, mas ele com toda certeza já consegue concentrá-la no coração, pensando que é assim que os despertados desenvolvem suas habilidades, e é a primeira vez que ele vê alguém cujo progresso seja imediato, além dele, é claro. Mas então ele se lembra de pensar em algo, se questionando se seu método é realmente eficaz, pois parando pra pensar, ele nunca ensinou ou sequer mostrou isso pra ninguém, e se ele tivesse, talvez outros despertados teriam desenvolvido suas habilidades tão rápidos quanto o Ji-Woo, ficado muito mais forte, e ele pensa que fez aquilo com o Ji-Woo, pensando que ainda fez de uma forma para que ele conseguisse sentir a própria energia pelo corpo, e ele começa a pensar que o garoto talvez não seja nenhum gênio, e é o grande Kaiden que é extraordinário, e o bicho narcisista. Faz sentido, pô. Eu sei que ele é narcisista, faz completo sentido ele ser narcisista, porque o que ele realmente criou é bom, e ele acabou de comprovar isso. Começa a se perguntar como pode ser tão incrível, e assim os três gatinhos adentram no local, e ele nota que o que parece eles já acabaram com a própria comida, e manda eles nem pensarem em comer a comida dele, e ele fica puto olhando pra eles e percebe que eles entendem o que ele diz, e assim ele se afasta no potinho de comida enquanto ele olha pra aquele gato que foi alvo dos experimentos. Então ele se lembra daquele cara, enquanto os gatos começam a se roçar nele, ele fala que tá legal, deixando de comer sua comida, mas pedindo pra ficar em paz. E nisso, Ji-Woo, na sala de aula, pensa que foi bom não ter se atrasado, mas começa a bocejar, e ele fala que tá com sono, pois ele tem dormido muito pouco esses dias, e na verdade muita coisa tem acontecido, e ele se lembra de tudo que passou ao lado de Kaiden nesse curto período de tempo, e pensa que ainda assim estar com Kaiden é muito melhor do que estar sozinho, e nisso chamam Ji-Woo novamente. O professor acorda ele, questionando 3 dias seguidos dormindo na escola.
Isso eu nunca fiz. Com o garoto nesses tempos, pois tudo que ele faz é dormir em sala e o garoto fica sem entender nada. E o professor fala que ela realmente, você pra ir pra escola só dormir, não precisa ir. Já acabou de novo e fala que não sabe o que faz com ele, pois ele era um aluno modelo. E ele também questiona se alguém sabe de Owen, pois ele não atende o telefone, perguntando se alguém é amigo dele, sabe como ele pode entrar em contato, falando que ele já não vem há muito tempo. E Ji-woo fica surpreso por ele ter faltado mais uma vez. E na saída da escola, ele pensa que com certeza Kaiden tá lhe esperando, se questionando se ele comeu o que ele deixou ou se o outro gatinho acordou. Mas então ele nota que o Owen tá sofrendo bullying com alguns garotos batendo nele e eles acham... Poxa, eu não tava na escola, agora tá sofrendo bullying? Como é que isso funciona? A mochila do garoto fazendo bullying com ele, notando que só tem ração. E o Owen ainda fica calado, então o Prota pergunta o que ele tá fazendo aí, olhando pra lá, e se questionam quem é aquele garoto, mandando não se meter. Mas nisso ele fala que não tem como, pois ele é seu colega de classe. E assim os valentões ficam cheios de marra olhando pro Prota e tentam bater nele, perguntando que um franguinho como ele vai fazer. E o Prota só desvia do tapa que o garoto ia lhe dar. E ele fica desacreditado, perguntando por que ele tá desviando e tenta bater no Prota mais uma vez. Mas o garoto continua saindo da frente de todos os ataques. E 2 contra 1 não consegue acertar Ji-woo nenhuma vez. Então manda eles pararem, pois tá cheio de gente. E todos começam a perguntar se aquilo é uma briga, falando que as crianças são assustadoras. E assim o manda-chuva deles manda eles pararem, pois aqueles idiotas estão lhe envergonhando. E fala com o Prota, falando que ele é o carinha que alimenta gatos na rua. Ele questiona se é ele, perguntando como ele sabe. E fala que é melhor ficar de olhos abertos, pois se ele ver ele de novo, ele morre. E assim eles deixam o Prota pra trás junto com o Owen. E o garoto pergunta se ele tá bem, mas ele apenas vai embora seguindo seu Pô, nem um agradecimento, um obrigado, valeu. Caminho sem falar nada, mas o Prota continua seguindo. Na próxima, nós paga, Deus te paga, alguma coisa assim, pô. Perguntando por que ele não apareceu na escola, dizendo ter visto que tem um monte de ração na bolsa dele, perguntando se ele tem cães e gatos em casa. E ele fala que só tem gatos, enquanto continua seguindo e falando, ele fala que vai por ali, se despedindo do garoto, falando que ele vê amanhã, mas ele não dá que o Owen falou uma palavra e foi embora. E assim ele volta pra casa falando com Kaiden. Então pergunta cadê ele, ele pergunta se o Kaiden tá lá em cima, já vazou? Ele em tudo que é canto, mas vendo que o Kaiden não tá aparecendo, ele se pergunta se ele foi embora, sem nem se despedir, e fica bastante triste, chamando o Kaiden de malvado, perguntando como ele pôde ter ido embora sem avisar, mas o Kaiden ainda tá em casa, e Ji-woo fala que mesmo depois dele ter pedido pra ele ficar até melhorar, mesmo se ele tivesse uma emergência, ele podia ao menos ter avisado antes de partir. Porém, o Kaiden tá muito puto do momento, pois ele tá usando o vaso assim como... Meu Deus! Eu compreendo que seria realmente repugnante usar a caixa de areia, mas pô, tu é um gato. Mano, e xinga o garoto de imbecil. Mano, eu amo esse manhua. O gato tá cagando na privada, cara. Isso é simplesmente coisa absurdo. Maravilhosa. Eu queria muito que minha gata fizesse isso, pois eu não aguento mais trocar complicado. ele. Então, já um tempo depois, o Kaiden tá bolado olhando pra fora. E... tem uma caixa de areia automática. É bem cara, mas tá aí. Fui procurar, não encontrei, infelizmente é isso. Mas era uma caixa que o gato ficava lá, aquela caixa ficava rodando, as coisas iam caindo separado, a areia continuava, mas as coisinhas ficavam. Não sei explicar como é que era, mas era mais ou menos algo assim. Ji-woo começa a pedir desculpas, pois ele pirou por um momento e diz ter achado que ele tinha desaparecido e sente muito pela confusão, falando que não vai se repetir, pedindo pra Kaiden lhe perdoar. E ele fala que tá tudo bem, dizendo que o garoto pode parar agora. Então Ji-woo pergunta se ele lhe perdoa e Kaiden fala que não foi tão grave assim, falando que o ridículo é ainda eles estarem discutindo isso. Porém, Ji-woo, pra piorar tudo, pergunta se ele conseguiu cagar ou se não ele gritou não, coitado. Tô tão alto que interrompeu o Kaiden e ele manda ele calar a boca, quase descendo a mão do moleque. Então ele fala com o Kaiden pedindo pra ele abaixar a patinha, falando que tá muito feliz que foi só um mal entendido. E assim o coração do Kaiden começa a derreter e ele fica mais tranquilo. Então eles ouvem o sonho do, não necessariamente do oprimido, mas do solitário é ter amigos. Ele era bastante solitário na vida passada, não é? Não é vida passada, não é esse caiu. Eu tô confundindo, foi mal. Barulho, notando que aquele gatinho voltou a se levantar. E assim ele fala com Kaiden que o gato acordou. E ele olhando pro Kaiden fica todo oriçado, querendo partir pro ataque. Mas então ele se lembra do que passou na mão daquele bolo fofo, onde ele tomou aquele chute que ele desmaiou durante um bom tempo. Então o gato começa a agir um pouco mais tranquilo, simplesmente lambendo sua pata e agindo como um gato agir. Tá fingindo. Então, tá fingindo. Ele pergunta o que há com ele, perguntando se ele sabe porque ele está agindo assim. Então o Prota vai até o gato, agarrando ele no colo e fazendo carinho nele, falando que fica feliz que ele esteja bem. E o gato até estranha esse carinho todo. Então o Ji-woo pergunta pro Kaiden se ué, mas eu não cuidava dele antigamente, como é que tá estranhando? Tudo bem levar ele no veterinário, pois ele tá bem calminho agora e acha que vai continuar até o fim da consulta. Mas Kaiden diz que não acha que ele tá calmo e na verdade aquele bicho tá assustadíssimo. E assim o garoto fala
fala que deu uma olhada, mas também que era a palavra de um veterinário, falando que se ele for com eles, vai dar... Porque essa aí foi espancado, merece. Certo. E o Kyren concorda, mas percebe que o garoto... Ainda antes disso, foi feito vários experimentos no bicho. O garoto quer que ele vá com ele, e assim ele quer que eles vão juntinhos, mas ele fala que não quer, perguntando por que ele iria, afinal aquele lugar é sem graça. Então o garoto fala que ele dá uns petiscos em troca. E pensando bem, que eles forte. Aí tu mexe bacana. Porque um argumento muito bom é simplesmente comida. Porque nós somos seres humanos. Ela até pode não ser um ser humano, mas ela é mexido pela barriga, não tem nem jeito. Enlatada, e ele também vai ter que comprar algumas na rua. E ele nota todas as latas abertas no canto. E já um tempo depois, no meio da rua, todo mundo se apaixona por aquele gato gordo e aquele garoto andando lado a lado. E assim o garoto fala que aquele ar da noite é muito refrescante. Porém o Kyren tá muito puto. Fala também pro garoto parar de falar com ele em público, pois ele sequer pode responder em frente a todas essas pessoas. E o garoto continua falando com ele da mesma. Eu fico assustado como é que esse cara não é zoado, andando assim. Se eu andasse assim por algum motivo, eu seria tão zoado, as pessoas iam rir de mim de uma forma... Público. Também não precisa de ter um gato pra me zoar, né? Agora parando pra pensar, realmente... Ele sequer pode... Para, não é culpa do gato, é culpa minha. Faz sentido. Responder em frente a todas essas pessoas. Que o garoto continua falando com ele da mesma maneira. E ele começa a pensar que vão achar que aquele garoto é um lunático solitário. E nisso, em vez de no meio da rua, e nota algo que estava na mão dele, notando que aquele é o gato que seu mestre está procurando. E ele lembra dele falando que acha que tem um rastreador atrás deles, pois ele levou o espécimen. Então o garoto fica desacreditado que esteja com o Gio. E ele vai até o veterinário e fica surpreso com o garoto tão tarde ali. Ele fala que queria que ele desse uma olhada naquele gatinho, pois ele acha que ele tá machucado, mas ele não tem certeza, então achou melhor trazê-lo ali. E assim, Kyren fica olhando pros lados e nota a comida enlatada bem atrás dele. Só... Irmão, isso aí é do doutor, rouba não. Sobe numa cadeira olhando aqui, ele fica todo animadinho, balançando seu rabo, e o veterinário fala que aquele gato está bem. Fala que na verdade ele tá mais preocupado com aquele outro gato ali, falando que ele realmente precisa de uma dieta. E o Kyren fica muito puto, se perguntando se deve matá-lo. E nisso o garoto... não tá certo. Andando pela clínica, nota algo estranho, se perguntando por que tem tantos bichinhos ali internados. E o doutor fala que todos estão muito machucados. E alguém fica deixando-os em frente à clínica e deixa inclusive o dinheiro para o tratamento. E pelo menos ele acha que seria pra isso. E Gio fica surpreso que tem alguém abandonado. Deve ser a pessoa aquela de óculos que nós vimos agora. Não, eles ali. E o doutor fala que sim, falando que logo antes dele chegar, ele estava fazendo um tratamento de emergência em 2 novos. Tava cheio de comida, pra gato, parece sentir culpa pelo que ele faz, mas eu preciso de fazer por algum motivo. Deve ser isso. Na verdade, todos estavam em um estado emergencial. E Gio pergunta se eles sofreram abuso. Então o médico fala que não tem certeza e nenhum apresentava machucados físicos, mas havia outro problema. E o garoto pergunta que problema é esse. E ele fala que não tem equipamentos adequados para fazer os exames, mas todos eles apresentavam sintomas de dependência química. E Kyren começa a notar o que está acontecendo, e assim o Oin volta para o seu mestre. Então ele pergunta se o garoto tá de bobeira de novo, e ele fala que estava se livrando dos corpos. Então o mestre manda ele ser cuidadoso quando estiver fora, pois os rastreadores podem aparecer a qualquer momento. E ele fala que não consegue entender porque não está funcionando, pois ele tem certeza que está administrando a mesma quantidade de substância daquele caso específico. Então o Oin fala com seu mestre que tem uma pergunta a fazer. Então ele questiona qual o tipo de habilidade do rastreador que ele enfrentou. Ele fala que pelo que pôde ver, tinha algo a ver com o movimento. Ele apareceu na sua frente e desapareceu com o experimento em uma fração de segundo. E ele tentou reagir o mais rápido que pôde, mas antes de poder fazer qualquer coisa, ele já havia sumido. E se ele tivesse preparado para ele jamais teria perdido aquele experimento. Mas agora que ele sabe qual o tipo de habilidade que ele possui, se ele encontrá-lo novamente, ele acaba com a raça do garoto. Já é isso que aconteceu de problema na tua última luta, porque tu não sabia que ele tinha esse poder, mas também não sabia que ele estava lá. Ele só apanhou, pegou o poder... Ixi, foi mal. E foi embora. Tu nem, não é nem um fator surpresa, foi num 2, porque tu nem sabia que a pessoa tava lá. E assim o Oin começa a ficar triste com essa situação na qual ele se meteu. Terminamos por aqui. Foi bacana, foi legal. Se tu quiseres mais deste manhwa, deixa o like, inscreve-te ou patrocina mais uma parte. Ótimo manhwa, curti, é bacana. Não avançou tanto, é uma coisa mais simples, mais casual, pelo menos por agora. Não sei se vai escalar para algo maior depois, mas está interessante. Tem uma base forte, pode ficar interessante, mas tá dando. Lembra um pouco de Jujutsu no início. Era bacana, era legal, mas não era grande coisa. Depois foi escalonou para uma coisa muito maior, muito interessante. Foi colocando um tempero
na carne que ficou muito gostosa, mas no início estava meio sem sal. E lembra bem este marroá no início. Minha opinião sincera, se quiser ver outro marroá nesta temática, como eu falei, tens este aqui. Este aqui é diferente e tu vais surtar com o quão criativo este marroá é. Espero que curtas. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.